E nós vamos falar agora sobre as eleições no Chile, tá? Eu já fiz um vídeo ontem, uma live ontem para dar o resultado rapidinho, mas agora a gente já tem a consolidação final, já temos as observações finais. Eu gosto de fazer um vídeo mais estruturado para falar sobre o resultado, né? Porque vídeo ao vivo sempre tem interferência, sempre tem coisa. Então a gente faz esse vídeo aqui para ser o resultado oficial da eleição no Chile, né? E bom, o resultado, em princípio, deu a esquerda ganhando, né? A Jara, que é do Partido Comunista do Chile, embora ela diga que é candidata da centro-esquerda, não comunista, mas ela é do Partido Comunista chileno, né? Então, ela ganhou. Mas tem porém nessa história, tem vários poréns nessa história. De fato, se você observar o resultado, foi uma derrota. Primeira coisa, isso aqui é só o primeiro turno. Então, ela não ganhou nada ainda, ela vai para o segundo turno agora com o candidato da direita, que é o Cast. Mas mais do que isso, haviam 4 outros candidatos da direita, ela é a única da esquerda, ou seja, imagina-se que os votos dos outros 4 candidatos da direita vão para o Cast, então o Cast deve ganhar com muita facilidade o segundo turno. Ainda mais porque estava previsto, nas pesquisas de opinião, dava ela com muita vantagem sobre o Cast, 10 pontos de diferença em relação ao Cast. E no final das contas a diferença foi de 2 pontos, ou seja, ela fez muito pouco, ela fez menos votos do que estava esperando e o Cast fez mais votos do que estava esperando, então ficaram muito próximos. A esquerda ganhou, mas ganhou por pouco e com gostinho de derrota. Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a bomba brasileira, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, dia 16 de novembro, foi o primeiro turno das eleições presidenciais do Chile. Então, haviam vários candidatos concorrendo e havia uma peculiaridade. A esquerda se uniu, lançou uma candidata única, a Jara, é a candidata do Boric, do atual presidente da República lá. A direita se dividiu, a direita tinha vários candidatos, né? Mas acabou ganhando o Cast, que é uma ótima notícia. E até o pessoal da Deutsche Welle aqui reconhece que porém, as opções são escassas devido ao aumento da direita, ou seja, eles sabem que ela ganhou no primeiro turno. Por quê? Porque ela era a única candidata da esquerda, então ela ganhou no primeiro turno, mas no segundo turno os candidatos da direita vão todo mundo se unir em cima, favorecendo o candidato Cast, né, que foi quem passou para o segundo turno, e daí ela deve perder, né? Então tá aqui, ó, o próprio pessoal aqui também da Veja falando, desencantados com Boric, chilenos devem radicalizar de novo nas urnas. Radicalizar, eles querem dizer votar em alguém da direita, né? Eles estão aqui, ó, são boas as chances para a extrema-direita, mas não no primeiro turno. No primeiro turno, como a direita foi dividida, né, acabou que a esquerda ficou na frente. Mas, de novo, não quer dizer nada. No segundo turno eles vão ganhar, né? Tá aqui, vai ficar entre esses dois. A Jara, que é a comunista chilena, e o Cast, que é o cara da direita, que alguns chamam ele de Bolsonaro chileno. Bolsonaro, ele não gosta não, tá? Mas chamam ele de Bolsonaro chileno. Ele tem essa pinta mesmo de militarismo, de nacionalismo e coisa e tal, né? Mas ele tem também o lado positivo da direita, que é a diminuição do tamanho do Estado, tem toda a pauta de diminuição do tamanho do Estado e coisa e tal, a pauta econômica mais liberal, então isso é importante no final das contas, né? Ex-ministra comunista e Bolsonaro chileno largam na frente para disputar o segundo turno. Aqui, essa notícia que deve ter sido do início da apuração, agora já está com 90% dos votos apurados, já está certo que vão ser os dois mesmo, né? Agora, o curioso, né, como eu falei para vocês, já era esperado isso, tá? Que iria a Jara em primeiro lugar. Em segundo lugar havia dúvida, porque o Cast estava mesmo favorito para o segundo lugar, mas nos últimos dias ele estava perdendo espaço para o Kaiser. O Kaiser é o libertário lá do Chile, né? Embora ele seja libertário, eu tenho algumas reservas com ele, já falei aqui. Por quê? Porque ele apoia a Rússia, ele fica nessa papagaiada. Não, que a culpa é da OTAN, da guerra. Porra, não, a culpa é de quem invade o país, caramba. Não tem esse negócio de culpa da OTAN. A OTAN é uma aliança defensiva, ela não ataca ninguém. Mesmo que, por hipótese, a Ucrânia estivesse de fato entrando para a OTAN, e nada indicava que a Ucrânia estava entrando para a OTAN, a Ucrânia sempre quis entrar para a OTAN, tá? Mas nunca entrou, né? Não havia nenhuma indicação de que ela entraria em breve. Então, mas mesmo que ela entrasse para a OTAN, isso não implica nenhum risco para a Rússia, porque a OTAN é uma aliança defensiva, não é uma aliança ofensiva, por definição. Então, não, quem agrediu foi o Putin mesmo, é a Rússia que está errada, e o Kaiser é um idiota de apoiar a Rússia nessa história. Então, ele é libertário, mas eu não gosto dele.
E agora, olha o curioso da história. Se você pegar as pesquisas de opinião aqui, estava a Jara com 30%, uma folga enorme em relação ao Cast. O Cast com 20%. Isso aqui foram as últimas pesquisas de opinião antes da eleição, tá? Então a Jara estava ganhando e ganhando com folga, com muita folga, né? Já era uma situação complicada para ela. Por quê? Porque todos os outros candidatos aqui são de direita. Né? A esquerda se uniu, só teve ela de candidato de esquerda. A direita se dividiu. Então tinha o Cast aqui, o Kaiser estava subindo nas últimas pesquisas, mas parece que acabou decepcionando nisso daqui. E você tinha a Mattei e o Parisi, que eram do mesmo partido, que eram do partido do Sebastião Piñera, não é isso? É Piñera o nome dele, que era o antigo presidente do Chile antes do Boric, né? Então ele era da direita, digamos, da centro-direita ou centro-esquerda, como preferir, estilo PSDB no final das contas. Esses dois aqui eram do partido do Piñera, né? E só que a Mattei foi a candidata escolhida, o Parisi decidiu se candidatar independente, então ele entrou como candidato independente. Lá na eleição do Chile você pode fazer isso, podem haver candidatos independentes lá no Chile, então o partido do Parisi entrou com a Mattei, o Parisi entrou como candidato independente. E aí tinha o Cast, que é mais à direita do que o Piñera, é um candidato mais à direita, e o Kaiser, que é o libertário, né, que se diz libertário, lá na minha opinião não deve ser muito libertário, porque se fosse libertário não estava apoiando a Rússia, mas enfim. E aí havia o risco, ou pelo menos, né, todo mundo esperava que o resultado seria esse mesmo, a Jara em primeiro, o Cast em segundo, mas havia o risco de talvez o Kaiser tomar o segundo lugar, ou a Mattei, né, Evelyn Mattei é o nome dela, ou então o Parisi ficar em segundo lugar, né, estava tudo incerto, porque os outros candidatos todos estavam com chances aqui, né, mas aí que veio a surpresa. Bom, não teve surpresa na ordem, tá? Aqui, ó, o resultado final foi esse daqui, ó, com quase 90% das mesas já apuradas, a Jara ficou com 26% dos votos, o Cast ficou com 24%. Então repara, aqui a primeira surpresa foi essa, né? Os dois ficaram em primeiro, já era esperado, mas a diferença foi mínima aqui, ó. Eles estavam dizendo que a Jara teria 30% dos votos e o Cast cerca de 20%. Ao contrário, a Jara teve 26% e o Cast 24%. Isso faz uma diferença enorme, porque lembra, agora eles vão se enfrentar no segundo turno. Se houvesse uma diferença de 10 votos entre o Cast e a Jara, ainda seria relativamente fácil do Cast separar, né, ganhar essa diferença, porque os outros candidatos da direita sairiam da disputa. Mas seria um desafio, ele teria que ganhar esses 10% de voto para ultrapassar a Jara no segundo turno. Sendo que agora não, ele já está pertinho dela ali, ó, já estão praticamente empatados para o segundo turno, já começam empatados, né? Então, acabou que o Parisi surpreendeu, o Parisi, que era o candidato independente do partido da Evelyn Mattei, e isso mostra um problema para eles lá, né? Porque se o partido tivesse sido unido, se fosse aqui, ó, 19% mais 12%, daria aqui 32%, pô. Ultrapassaria o Cast, ultrapassaria até a Jara, estaria na frente no primeiro turno já o partido do Piñera, né? Mas ele resolveu fazer como independente, na verdade ele criou um partido pequenininho lá, o Partido da Gente, não sei o que lá, mas é do mesmo grupo político da Evelyn Mattei e do Piñera, né? E aí o Kaiser meio que ficou mais para trás, tá? Aqui ele está colocando ele como quinto lugar, mas na verdade ele ficou em quarto, porque olha só, estão 14% aqui contra 12% da Evelyn Mattei, então ela, na verdade, está aqui em quarto lugar, né? Então, ou seja, a grande surpresa que teve, primeiro, foi a pequena diferença de votos aqui, e a outra é que o Kaiser ficou mais para trás, no final das contas, não conseguiu avançar muito ali no Chile, né? Mas eu fico satisfeito, eu mesmo sendo libertário, eu fico satisfeito com isso, porque, como eu falo para vocês, é melhor o libertário não ganhar do que ganhar um libertário que vai queimar o filme do libertarianismo. Então, tá ótimo assim, né? O Milei tem feito o correto, o Milei apoia a Ucrânia, o Milei apoia Israel, o Milei está do lado certo das coisas. Tem que tomar cuidado, porque agora que o anarcocapitalismo, que o libertarianismo cresceu politicamente, vai ter um monte de gente com interesse de se dizer candidato libertário, sendo que não necessariamente é realmente libertário, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, as notícias não poderiam ser piores para a esquerda no Chile.
Ou seja, a Jara, nem para ter aquela folguinha para começar a disputa do segundo turno um pouquinho melhor, nem isso ela vai ter. Vai entrar já empatada com o Cast, e o Cast deve ganhar o voto dessa galera toda que está aqui depois, né? Os outros, os pequenininhos aqui eu não sei, tá? Os pequenininhos aqui tem outros partidos, aí pode ter gente de esquerda aqui, mas aqui é todo mundo pequenininho, né? O Kaiser já declarou apoio ao Cast, tá? A Matei e o Parisi ainda não decretaram se apoiam o Cast ou não. Mas mesmo que eles não apoiem, os eleitores deles tendem naturalmente a migrar para o Cast, muito pouco provável que vão votar na Jara, na comunista que se diz comunista lightzinha, uma comunista não muito problemática, né? E aqui já está aqui, ó, o Polymarket, que é o site de apostas. Isso aqui é aposta, tá, gente? Não é pesquisa, não. Já está dando 93% de chance do Cast ganhar a eleição no Chile. Por que deu esse aumento grande aqui da chance dele ganhar? Ele já estava com a maior chance de ganhar, porque todo mundo já estava fazendo essa conta. Devem ir a Jara e o Cast para o segundo turno, e aí o Cast vai ter o apoio dos outros candidatos da direita, e aí ele vai ganhar da Jara. Mas a diferença de votos ainda tinha aquele negócio, não, porque está com 10 pontos de diferença, até ele ganhar esses votos todos, né? Pode ser que, né, ele acabe perdendo e coisa e tal, mas agora, como a diferença foi pequenininha, aí, meu amigo, já deu 93% de chance dele ganhar, ou seja, a chance da Jara ganhar agora está em menos de 7%, e estou para te dizer que eu acho difícil isso acontecer, tá? Bom, o pessoal da esquerda está chateado, e olha só uma coisa importante aqui para a gente aqui no Brasil. Percepção de insegurança domina a eleição no Chile e impulsiona candidatos de direita. Olha o que eu estou falando para vocês. É a mesma situação que está pintando para 2026 aqui no Brasil, justamente porque o Lula só faz merda na área de segurança pública, mesmo quando ele tenta acertar, ele erra, e não tem jeito, né? E a direita, por outro lado, tem esse perfil, principalmente se o nosso candidato for o Tarcísio, o Derrite, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, qualquer um deles tem o perfil de resolver o problema da segurança pública, né? Então, essa foi a situação e acabou favorecendo os candidatos da direita por lá. Ótima notícia, porque isso aqui tem a dizer da nossa eleição ano que vem também aqui, né? É lógico, os esquerdistas são chateados pra caramba. A radicalização das direitas chilenas, eu não sei o que lá. Aí tá colocando aqui todo mundo como radical. Por quê? Porque a esquerda sempre é assim. Qualquer um que não é extrema esquerda já é nazista, fascista, taxista, motorista. É um absurdo isso, né? Enfim, essa é a situação, excelente resultado da eleição chilena para a direita. A esquerda pode chorar com vontade, chora na cama que é lugar quentinho. E é isso daí, vamos em frente, a América Latina está voltando. Sim, e para complementar, o banho que a direita deu na esquerda lá no Chile também levou maioria na Câmara e no Senado, tá? O Senado, pela primeira vez em 30 anos no Chile, o Senado vai ter maioria de direita no Chile. 27 senadores de direita contra 22 de esquerda e um de outros, tá? Aqui a gente está classificando direita e esquerda, são vários partidos, mas a orientação é essa, de direita e de esquerda, né? E o partido do Cast é a maioria da direita, né? É lógico que não tem a maioria completa no Senado. A mesma coisa na Câmara. Aqui, ó, se você for aqui na Câmara, tá aqui, ó. Os partidos de direita aqui fazem a maioria da Câmara, e os de esquerda ficaram com a minoria aqui. E o partido do Cast fez o maior número de cadeiras, que é esse azulzinho escuro que está aqui. O azulzinho claro é o partido do Pineira. O roxinho aqui é o do Parisi, é o partido que o Parisi criou lá, o Partido do Povo. Então isso tudo aqui é de direita, todo esse pessoal aqui é de direita. Esse daqui era o partido original do Pineira, aqui o partido do Parisi, que também era originalmente do Pineira e se separou. E então tudo isso daqui é a galera da direita, e a esquerda ficou com essa parte aqui do Congresso. Rapaz, foi uma lavada.